Olá, seja muito bem-vindo ao Café Virtual. E hoje eu gostaria de falar sobre um texto que é fascinante. É Jesus acalma a tempestade. Nós temos o registro lá em Lucas, capítulo 8, versículos 22 a 25, que diz assim: Aconteceu que num daqueles dias entrou ele, Jesus, num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: Passemos para outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar. Chegando-se a ele, despertaram-no dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água, tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse: Onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: Quem é este que até aos ventos e às ondas repreende e lhe obedecem? Nós temos aqui um relato fantástico que aconteceu com Jesus e seus discípulos, né? E eles estão indo para outra margem. E eu acho interessante isso porque, assim como representa aqui a tempestade, muitas vezes acontece tempestade nas nossas vidas. Você já passou por muitas delas? Externas e internas. As internas são piores até, né? Às vezes você está ali no barquinho tranquilo da sua vida e vem o inesperado, vem uma notícia, vem um diagnóstico, às vezes um desemprego, um relacionamento que desanda. Às vezes você se sente mal compreendida, às vezes você se sente injustiçado, não é verdade? E são as tempestades que vêm e a gente fica perdido e acha que vai afundar, que não vai dar conta. Assim aconteceu. A tempestade veio ali no mar e Jesus dormia. E eles então ficam desesperados, os discípulos ficam desesperados e chamam Jesus, né? Olha, nós vamos morrer. E Jesus então fala: olha, vocês estão com pequena fé. E eu gostaria de pensar com vocês a respeito disso. Em primeiro lugar, Jesus, ele tinha um projeto. E ele disse ali no versículo 22, ele entrou no barco com os discípulos e falou: passemos para outra margem. Passemos para outra margem do lago de Genesaré. E eles partiram. Quando Deus tem um propósito, pode acreditar, vai acontecer, nada pode interferir. O propósito que Deus tem para a tua vida e para a minha vida. A gente precisa aquietar o coração. Às vezes nós oramos, Deus foi encaixando a gente, direcionando para um projeto, e a gente está no meio, empolgada, e acontece um inesperado, e a gente fica desesperado. Mas nós temos que lembrar que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la. Eu poderia citar alguns exemplos aqui para vocês, pessoais, mas eu sei que você tem o seu exemplo, né? De situações em que você estava indo, estava dando tudo certo e de repente veio o inesperado. Mas no devido tempo as coisas se resolveram, porque a tempestade vem, mas a tempestade passa. No tempo certo, tudo se resolve. Eu vejo que a gente tem que crer, né, que o poder de Deus é maior. A promessa de Deus vai se cumprir. Nada, nem ninguém, nem circunstância alguma pode interromper aquilo que Deus preparou para nós. Às vezes a gente conversa com casais que estão no casamento e de repente começam a acontecer uma sucessão de calamidades e eles dizem: não estamos dando conta, e alguns até pensam em se separar. Fica firme, persiste, vai passar. Ora, entrega na presença de Deus, aquele que começou a boa obra de completá-la. A segunda coisa que eu aprendo é que mesmo com Jesus no barco da nossa vida,
no caminho designado, fazendo as coisas corretas, remando, podem acontecer tempestades, obstáculos, imprevistos, lutas. Pode acontecer, mas nós temos que lembrar que Deus está no controle. As tempestades podem vir, mas Deus vai resolver. Às vezes elas vêm para mudar o rumo do nosso barquinho, da nossa história, né? Às vezes elas vêm para mudar a nossa vida. Aconteceu isso comigo uma vez. Eu morava em Maringá, era professora na universidade, estava tão feliz, tranquila, e minha mãe foi no cardiologista e o cardiologista deu 6 meses de vida para ela. Eu era solteira, ela morava comigo e eu me senti sem condições de cuidar dela sozinha. Minhas irmãs moravam em São Paulo e no interior de São Paulo. Então eu prestei concurso na Unesp, na Universidade de São Paulo, Estadual Paulista, para poder mudar mais para perto das minhas irmãs, para elas me ajudarem a cuidar da minha mãe. E isso foi o que aconteceu. Minha mãe viveu mais 20 anos depois disso. Eu dou graças a Deus por esse médico, né, de ter errado esse diagnóstico naquele momento, nos assustou tanto, mas mudou o rumo do nosso parquinho, né? Deus tinha o melhor destino para nós. E foi maravilhoso, porque a gente foi para Jaboticabal e foi uma bênção tão grande. Deus ampliou minhas fronteiras de uma outra forma, que eu creio que foi o melhor para minha vida. Outra coisa que eu aprendo é que, às vezes, quando isso acontece, parece que o céu está em silêncio, está blindado, está fechado, né? Assim como Jesus estava dormindo, parecia indiferente. Mas lembra que Deus, Ele está firme, olhando por nós. Ele não desistiu de nós. O silêncio de Deus não significa abandono. Continua remando, continua fazendo o que cabe a você fazer dentro das suas forças. Continue orando, jejuando e esperando. Deus tem a última palavra na sua vida. No versículo 25, Jesus fala para os discípulos: onde está a vossa fé? A gente precisa tomar cuidado, porque a inquietude é resultado da falta de fé, da falta de conhecimento da grandeza de Deus, da falta de nós lembrarmos o tanto que Deus já fez, é o mesmo. Lembrarmos do poder dele, lembrarmos da palavra, termos essa palavra, né, inserida no nosso coração. E isso aí vai ser firme, vai deixar a gente com firmeza nos nossos pés, né? Firma os nossos pés. A falta de fé pode ser mais perigosa que a tempestade, porque pode fazer com que a gente tome atitudes precipitadas ou fale coisas que não deveríamos, murmuremos, pequemos contra Deus na nossa boca, né? Deus, Ele permite a luta para fortalecer a musculatura da nossa fé, para a nossa fé crescer, a nossa e não a dos outros. Deus permite as lutas como um instrumento para nos moldar, para tratar de nós, para mudar o nosso coração, criar dependência, disponibilidade nas mãos dele. Eu lembro de uma história de um pastor que o filho fazia seminário e ficou com câncer. E o pastor disse que falou para o seu filho: você conhece muito bem o Deus dos seus pais. Agora você vai ter oportunidade de experimentar pessoalmente a grandeza desse Deus. Ora, fica firme na sua fé e Deus pode te curar. E aquele rapaz começou a orar, e para honra e glória de Deus, a despeito de todas as evidências, ele foi curado. Eu não sei como está o teu barquinho, como está, se você está vivendo uma tempestade. Não perca o foco. Não importa como que essa tempestade vem. Se ela vem na cara feia de alguns, na rejeição de outros, né, nos obstáculos,
naquilo que mexe com você, com o teu coração. Volte-se para Deus, lembra do que Ele já fez, lembra das suas promessas, lembra que você não está sozinho. Se você está debaixo de uma luta, vai passar, creia, continue crendo, continue remando. Na hora certa, o Senhor virá socorrer e fará com que tudo vire bonança, tudo se acalme. Então vai acalmando desde já o seu coração. Peça a Deus que aumente a sua fé. Nunca se esqueça que você não está sozinho. Você está com Jesus no teu barco. Você um dia entregou a sua vida nas mãos dele. E ele leva a sério a aliança que fez com você. Continue crendo, continue fazendo o que compete a você. E lembrando que não é você, é Deus. E nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Ele tem um rumo, uma missão, um lugar para você chegar. E você vai chegar lá. Nada nem ninguém vai impedir que isso aconteça. Que nós possamos ter um corpo na tempestade, mas o nosso coração possa estar aconchegado no Senhor. Amém? Que Ele aumente a minha fé e aumente a sua. Que nós possamos decorar e nos lembrarmos sempre das promessas de Deus e aquietarmos o nosso coração. Mesmo que a tempestade ainda esteja fazendo barulho, bagunçando a nossa vida, mas que o nosso coração, o nosso interior esteja calmo, esteja tranquilo, esteja seguro, lembrando sempre que nós não estamos sós, estamos no aconchego do nosso Deus. Amém? Um grande abraço para você. Fica com Deus, que Deus te ajude a vencer essa tempestade, em nome de Jesus. Até a próxima, se Deus quiser.